Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de conferir a quinta edição da minissérie Namor, Último Rei de Atlântida, lançada em dezembro de 2024. Namor recorda o passado, lembrando-se de como sua mãe o ensinou a nadar, quando todos em Atlântida esperavam que ele afundasse. Sendo diferente, a princesa sempre teve que defender seu filho. Ela lhe mostrou também como dar seu primeiro golpe e lhe advertiu: nunca se deixasse bater sem reagir, pois, se o fizesse, o mundo mataria. Ela sabia que, por ser mestiço, ele enfrentaria muitos problemas. À medida que sua força aumentava, o ódio das pessoas se transformava em medo, e logo ninguém ousava enfrentá-lo em Atlântida. Mas Fen sabia que isso também podia ser perigoso, e por isso sempre estava ao lado dele. Anos depois, Fen treina com Namor e pergunta o que ele faria se houvesse uma guerra sangrenta entre as casas Thunderstorm e Steelhead, ambas pedindo que ele julgasse suas reivindicações. Namor diz que apoiaria a causa mais justa, mas Fen o corrige. Ele se engana, pois a casa Steelhead controla as finanças e a lealdade nunca deve ser esquecida. Fen pergunta o que Namor faria se, após sua coroação, a casa Murray o convidasse para uma festa. Ele responde que provavelmente tentariam casá-lo com alguma de suas filhas sem graça. Fen o corrige novamente, dizendo que ele estaria errado. Ele seria assassinado. Ela o adverte a nunca confiar na casa Murray, ou em qualquer outra que não seja de seu sangue. E, mesmo em relação ao sangue dele, a guarda nunca pode ser baixada. Fen desarma Namor e pergunta se ele se rende. O príncipe então percebe que sua mãe está tremendo. Ela ficou tempo demais fora da água. Fen tenta ignorar, mas Namor insiste. Ela precisa voltar ao mar ou pode morrer. Ela pergunta se ele quer terminar a luta e Namor diz que só quer salvar sua mãe. Para ela, isso significa que ele deve se render, mas Namor não faz isso. Fen mal consegue se manter de pé, mas ainda parabeniza Namor e pede que se prepare para as consequências. No entanto, ele não permitirá que isso aconteça. Namor destrói o casco do navio em que estão, deixando a água restaurar suas forças. Fen vai sobreviver, a não ser que Namor a mate. Ele então pergunta à mãe se ela se rende. Namor lembra que, enquanto todos em Atlântida viam seu nascimento como uma aberração e queriam esmagar seu cérebro de bebê nos recifes de coral, sua mãe foi a única que o protegeu. Ela nunca parou de lutar por ele, o ensinou, o protegeu e o preparou para o trono. Namor gostaria de ter estado ao lado dela quando mais precisou, quando toda Atlântida precisou dele. Mas, em vez disso, ele estava onde sempre esteve, no meio da guerra. No presente, Namor está nas ruínas de Atlântida, ouvindo sussurros. Há sobreviventes. Para esses jovens, disseram que Namor voltaria e apertaria suas gargantas até silenciá-las. Um dos meninos pede a Namor que, antes de matá-los, ele precisa saber algo. Eles estão em todos os lugares sob o mar, onde a guerra já passou, e matá-los não vai parar seu rei. Namor responde que não veio para matar ninguém, muito menos crianças, e pergunta se eles vivem sozinhos naquele lugar horrível. Um dos meninos diz que disseram que Namor não os reconheceria, mesmo sendo responsável por aquela situação. Eles são crianças da guerra, das guerras de Namor. Vivem na sujeira, nas falhas do rei, mas isso logo vai mudar. Namor pergunta por que vivem nas ruínas e não no palácio, já que ele está intacto. Eles explicam que não são reis e que, no palácio, vive quem eles consideram o grande salvador, o rei órfão. Namor não queria encontrar outro rei, estava ficando sem tempo. Já haviam se passado 4 dias e ele já encontrou 7 reis. Ele pergunta se o rei órfão também tem um exército como os outros. Os meninos respondem que não como os outros, e pedem para Namor segui-los, pois o rei está esperando por ele. Depois de algum tempo, Namor percebe que aquele não é o caminho para o palácio. Ele ainda reconhece a cidade, mas os meninos dizem que não é a mesma. Enquanto os segue, Namor ouve as baleias de guerra ao longe e, em seguida, a voz de Netuno em sua cabeça. Ele pede que Namor volte, que não fale com esse rei, pois seu Deus ordena que ele continue a guerra.
Falando em guerra, Namor lembra o quanto se tornou habilidoso, graças ao Imperador da Cor. Ele chegou até a procurar as guerras na superfície. Durante esse tempo, Namor passou longos dias longe de Atlântida e de sua mãe, mas sempre enviava mensagens pelos peixes. Fen nunca respondeu. Ela sentia que Namor a havia abandonado e temia que ele nunca mais voltasse. E, no fundo, ela estava certa em se preocupar. Após a batalha, Steve se aproxima de Namor, comentando sobre o combate brutal e dizendo que ele tinha garantido uma viagem de volta para casa, se fosse isso que Namor queria. O Capitão América achava que Atlântida era um lugar incrível e sonhava em vê-la algum dia, quando a guerra acabasse. Namor, então, lhe dá um conselho. Se Steve quiser deixar as guerras para trás, deveria seguir seu conselho e nunca procurar Atlântida. Mesmo depois que a guerra na superfície terminou, Namor ficou longe de Atlântida. Mas, eventualmente, não conseguiu adiar mais a volta. No caminho, pensava em como pedir perdão à sua mãe. Mesmo depois de tantos anos, ainda se sentia culpado. Quando finalmente chegou, Atlântida havia sido destruída por um terremoto mais forte do que qualquer um já visto. Namor concentrou seus ouvidos, tentando ouvir uma voz entre tantas outras. A primeira voz que ele ouviu enquanto ainda estava no útero. A mesma voz que o guiou, o ensinou e o repreendeu quando necessário. A voz da única alma digna de seu amor, sua mãe. Uma voz que o mundo nunca mais ouviria. Não demorou muito para Namor descobrir que o terremoto não havia sido natural. Ele foi causado por um tolo da superfície em busca da coroa da serpente de Lemúria. Com o tempo, Namor se vingaria daquele louco, mas isso não lhe trouxe paz. Pelo contrário, apenas aumentou sua ira. Apesar dos dias passarem, Namor continuava procurando nos escombros. Até outros Atlantes achavam que já era o suficiente, mas Namor não se renderia. Ele dizia que ainda procurava pelo Rei da Cor, que continuava desaparecido. Namor chegou a culpar os habitantes da superfície por tirá-lo de Atlântida e matar sua mãe. Lideraria guerra após guerra para puni-los, mas, ao mesmo tempo, puniria seu próprio povo. No entanto, não era o mundo da superfície que ele mais odiava. Muitos dizem que ninguém ama Namor como ele se ama, mas isso não é verdade. Sua mãe o amou mais do que ele poderia se amar. Mas, se existe algo em que Namor tem verdadeira supremacia, é o ódio. Ninguém odeia mais a si mesmo do que Namor. E naquele dia, suas buscas finalmente surtiram efeito. Namor encontrou o Rei da Cor e agradeceu a Netuno por ele ter sobrevivido, já que toda Atlântida temia que estivesse morto. No entanto, Namor trouxe mais notícias. Lamentou informar que a princesa Fen, sua mãe, estava morta. Da Cor, no entanto, parecia indiferente. Ele disse que Fen certamente apareceria em breve e pediu que Namor continuasse as buscas por ela. O rei pediu que Namor o deixasse cuidar de seus próprios assuntos. Estava aparentemente recolhendo tesouros, e Namor perguntou que assuntos eram esses. Da Cor explicou que se tratava de um assunto real, algo que um jovem como Namor não entenderia. Namor respondeu que Atlântida havia sido arrasada e seu povo estava em desespero. Eles precisavam de liderança, mais do que nunca precisavam de seu rei. E pelo que ele entendia, Da Cor estava tentando usar a destruição de Atlântida para forjar sua morte e saquear o tesouro real. Da Cor negou, dizendo que não estava fingindo nada. Ele já estava morto, pelo menos para aqueles tolos na superfície. Para ele, Atlântida era uma âncora e ele a carregou por tempo demais. Chegara o momento de partir. Enquanto chicoteava os golfinhos, pediu pressa. Namor lembrou que havia jurado proteger o povo de Atlântida, mas Da Cor retrucou que ele havia jurado proteger a cidade, e Atlântida já não existia mais. Namor sugeriu que poderiam reconstruir a cidade juntos, o que decepcionou seu avô. Ele esperava mais inteligência de Namor e ainda disse que sua mãe estava errada. Parecia que ele havia desapontado ambos. O rei então deixou o trono para Namor. Entre os tesouros que estava pegando, Namor avistou o tridente de Netuno, o tesouro mais valioso de todo o reino. Para Da Cor, o tridente era apenas uma relíquia do passado.
Seu poder já havia desaparecido, mas o rei ainda se lembrava de como ouvia Netuno falar com ele através dele. Os golfinhos, tratados como escravos, falaram com Namor, dizendo que ele deveria pegar o tridente, derrotar o rei e tomar o trono. Namor insistiu, pedindo ao rei que não abandonasse Atlântida justamente quando mais precisavam dele. Dakor achava que Namor só queria uma parte do tesouro e ofereceu uma, desde que o ajudasse a carregar o ouro. Só então perguntou o que o jovem tinha dito sobre sua mãe. Furioso, Namor rompeu as correntes que o prendiam ao carregamento. De volta ao presente, Namor chega ao palácio. Os meninos dizem que o rei órfão prometeu que os esquecidos seriam lembrados, e quando a guerra acabasse, os sem voz seriam ouvidos acima de todos. Mas, para Namor, esse rei faria todos morrerem. Um dos meninos comentou que o rei havia dito que Namor diria isso. Então, pediu que ele olhasse ao redor e perguntasse se o reinado de Namor fez alguma diferença. Após olhar para os esqueletos, Namor respondeu que não veio para reinar, mas para acabar com a guerra. Ele então perguntou por que o rei não tinha guarda-costas. Os meninos explicam que há legiões ao redor de Namor, com lâminas prontas para cortar suas artérias. Namor não consegue vê-las e pergunta por que o exército deles seria diferente dos outros. Então, os meninos desaparecem, deixando Namor sozinho. Ele é deixado ali para prestar homenagem ao novo Senhor dos Mares, para se ajoelhar diante do rei órfão. Mas, ao olhar ao redor, Namor só vê ossos, nada além de ossos. Ele se pergunta que loucura é aquela. Ao tocar o esqueleto, ele se quebra. Uma voz ecoa, perguntando como Namor ousa colocar as mãos sobre o soberano dos mares. A mesma voz ordena que defendam o rei, e uma lâmina invisível atinge o corpo de Namor. Ele consegue segurar o atacante, mas logo vem o contra-ataque. A voz diz que Namor está sendo superado e que é hora do pequeno rei perdido se render, mas Namor se recusa. Diante de Namor aparece o espírito de sua mãe. Ela pergunta o que são os mortos senão os verdadeiros órfãos. Mas Fen não está sozinha. Outros espíritos a acompanham e um deles repete a mesma pergunta. E dizem que os caídos de Atlântida agora servem ao rei órfão. Fen pede a Namor que se junte a eles, pois chegou a hora de se libertar das agonias da vida. Só na morte ele poderia trazer paz aos mares. Enquanto isso, Kailane caminha pelos campos de batalha, ainda à procura de Namor. Eles procuraram em todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-lo. Seu capitão acredita que, com sorte, o traidor esteja morto. Mas Kailane sabe que, se for verdade, isso os deixa em uma situação difícil. Eles precisam do tridente de Netuno. Se ela empunhar a arma do deus do mar, a vitória será garantida. Sem ele, a guerra continuará e mais mortes virão. Muitos dos guerreiros de Kailane já morreram lutando contra o Rei Fera. O capitão diz que muitos guerreiros dos mares secretos morreriam com prazer pela liberdade, porque sabem que o Rei Kailane será um soberano justo. Kailane pensava o mesmo, mas então lembrou de algo que Namor lhe dissera e que ainda a assusta. De repente, ela ouve uma voz inesperada. O espírito de um guerreiro caído aparece, dizendo que Kailane foi convocada pelo rei órfão. Seu capitão manda o espírito se afastar, mas Kailane ignora o chamado e afirma que ninguém ousa lhe convocar, nem mesmo os mortos. Entretanto, mais espíritos surgem, dizendo que todos foram convocados para a batalha final. Todos os 7 pretendentes ao trono. Da escuridão, o Rei das Feras se ergue, acompanhado por seu exército de homens de algas e baleias antigas. A Tuma, o Rei Bárbaro, lidera suas hordas de berserkers, da trincheira mais profunda. Então, aparecem os Senhores da Ciência, que empunham as tecnologias antigas de Atlântida. Os Senhores da Guerra, obcecados pelas serpentes de Lemúria, o misterioso Rei Feiticeiro e seus monges de rostos tentaculares, e Kailane. Ela e os exércitos dos mares secretos devem se juntar para a batalha pelo trono. Mesmo contra sua vontade, Namor avança com o exército do Rei Órfão, que comanda uma armada de mortos.
Até que, de repente, um velho conhecido se aproxima e o provoca. Namor se lembra de quando Dacor disse que os Atlantes eram os escolhidos de Netuno, e que alguns eram mais escolhidos que outros. Namor recorda de sua mãe, uma guerreira leal à Atlântida, e toda a sabedoria que ela lhe passou. Fen deveria ter assumido o trono, não ele. No pior dos casos, ela deveria ter sido sua conselheira mais confiável. Namor se pergunta se tivesse agido de outra forma, talvez não tivesse se vingado de seu avô, ou acorrentando a uma trouxa de ouro e joias, enchendo sua boca com moedas e pedras preciosas ainda enquanto estava vivo, e depois o jogando para afundar no abismo. Se sua mãe estivesse viva, Atlântida teria prosperado. Mas, em vez disso, ela morreu nos escombros, e o destino de Atlântida foi selado naquele dia, assim como seu próprio destino. A partir daquele dia, um novo rei surgiu do profundo Oceano Azul, empunhando o tridente de Netuno. Nenhum homem jamais humilhou o poderoso submarino, e as lamentações de quem tentou foram angustiantes. E aí, pessoal, o que acharam da edição 5 de Namor? Na minha opinião, essa foi a melhor edição até agora. A cada mês, estamos aprendendo mais sobre o passado do príncipe submarino. E, apesar de ter bastante texto e deixar o vídeo um pouco longo, estou curtindo muito. Mas e vocês, o que acharam? Deixe suas opiniões aqui nos comentários, beleza? Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o canal com o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Valeu e até o próximo vídeo!